Olha, eu acho realmente curioso como as leituras têm o poder de nos impactar de formas completamente diferentes. Como é que um bando de amontoado de palavras, que às vezes nem aconteceram de fato, conseguem mexer com a gente de forma tão impactante, profunda, sentimental e outras um tanto confusas e bastante esquisitas? A minha última se encaixa muito bem nesse segundo caso. Bom, antes de começar a falar sobre a minha última leitura, eu acho que eu realmente preciso agradecer um pouquinho a todas as pessoas que viram o meu último vídeo aqui no canal falando um pouco sobre Slamdunk, que eu vou deixar aqui nos cards. Cara, eu realmente não esperava aquele resultado de maneira tão rápida. Tipo, obviamente, não virei nenhum colosso da internet, muito longe disso. Só que foi um número de visualizações e um tanto de inscritos que eu realmente não estava esperando que eu fosse atingir agora. Então, de verdade, muito obrigado pela sua atenção, pela sua inscrição e por todo mundo que comentou naquele vídeo e me sugeriu novas obras e novos temas para fazer. Inclusive, muitos de vocês me deram ótimas ideias de próximos vídeos para fazer daquele jeito e eu já confesso que comecei a dar uma pesquisada, uma lidinha em uma coisa ou outra e até mesmo escrever alguns roteiros para fazer um vídeo naquele formato. Porém, eu acho que é muito importante esse adendo nesse comecinho de vídeo aqui. Eu adorei fazer aquele tipo de vídeo, só que ele dá um pouquinho mais de trabalho. Ele exige uma pesquisa mais extensa, ele exige que eu leia, às vezes, até obras mais extensas, né? Tipo, Slamdunk tem bastante capítulos, que eu pesquise mais sobre mais assuntos para além da obra em si, e que os roteiros acabam ficando um pouco extensos e as edições dos vídeos um pouco mais complexas. E eu tô começando nesse meio agora, então eu não sou o editor mais experiente do mundo e isso acaba afetando um pouquinho a frequência com que eu conseguiria postar esse tipo de vídeo aqui no canal. Você já deve ter percebido, né? Eu tô quase um mês sem postar nada. Então, para evitar que isso se repita e eu fique tanto tempo assim sem postar vídeos novos, eu pensei em trazer um formato diferente. Não que eu vá deixar de fazer aquele tipo de vídeo, mas começar a soltar uns vídeos intermediários, como esse daqui, por exemplo. Pode ser uma resenha da minha última leitura, um pouco mais informal, mais em tom de conversa, sem um roteiro que eu precise ficar lendo e decorando, e com uma edição um pouquinho mais simples. Ou também com um enquadramento um pouco diferente, aqui sentado, vocês podendo ver um outro ângulo dessa minha estante que ainda tem alguns buracos vazios. E é isso aí. Eu acho que desse jeito eu conseguiria manter uma frequência um pouquinho maior de vídeos do que eu tô fazendo ultimamente. E quem sabe, você não pega uma boa indicação de leitura para sua pilha aí que espero que não esteja tão grande quanto a minha. E só para finalizar as delongas, eu gostaria de te pedir encarecidamente que caso você tenha caído aqui de paraquedas, porque você não considera se inscrever aqui no canal e de repente nos seguir nas nossas outras redes sociais. Ou melhor, no Instagram, que é onde eu tenho postado coisas além daqui. Os links estarão todos no primeiro comentário fixado e agora sim, sem mais enrolação, vamos direto pro que interessa. Você provavelmente já deve ter percebido, e se você não percebeu ainda, basta olhar aqui atrás de mim. Eu sou um grande fã de histórias em quadrinhos e, por causa disso, eu tô sempre procurando coisas novas para ler. E um belo dia estou eu passeando na Amazon como se eu já não tivesse uma pilha de leitura grande o suficiente procurando uma coisa nova. E eis que eu me deparo com um título um tanto curioso. Quando meu pai se encontrou com ET, fazia um dia quente. Do autor Lourenço Mutarelli. Sim, o mesmo autor de Diomedes, que inclusive já tem vídeo aqui no Reenquadro. E cara, sem brincadeira, isso daqui foi o negócio mais esquisito que eu já li na minha vida. E isso é um elogio. Não sabe, essa daqui é uma obra escrita e ilustrada por Lourenço Mutarelli, como eu já disse, e publicada em 2011 pelo Quadrinhos na CIA, né? A mesma editora de quadrinhos da Companhia das Letras. E 2011 era uma época que, pelo que eu andei pesquisando, Lourenço Mutarelli já vinha se afastando, ou melhor, já estava bastante afastado das histórias em quadrinhos. Basicamente, esse processo de separação dele dos quadrinhos, ou de distanciamento, melhor dizendo, ele veio ocorrendo mais ou menos ali desde 2002, quando ele lança o seu primeiro livro, literatura dura mesmo, chamado O Cheiro do Ralo, que eu ainda não li. Inclusive eu não li nenhum livro ainda do Lourenço Mutarelli, tô devendo essa. Isso porque, segundo ele mesmo, ele já vinha dizendo que o processo de desenhar e fazer uma história em quadrinhos vinha se tornando um processo um tanto desprazeroso. Será que essa palavra existe? Sim, ele tratava isso com uma certa obrigação e desprazer e, é claro, sem contar o fato de que para você publicar uma obra
desenhado dessa lapa aqui consome muito mais tempo, é um processo muito mais solitário do que escrever um livro. E não, eu não tô falando que escrever um livro de literatura é fácil, mas convenhamos, você pensar em um livro só com palavras dá um tantinho menos de trabalho do que você ter que escrever um roteiro e ainda fazer algumas artes, tipo essas aqui. E isso somado ao fato dele ter tido uma ótima recepção com esse seu primeiro livro e isso ter sido relativamente abraçado por essa comunidade da literatura, coisa que, pelo que eu andei pesquisando, é um sentimento que talvez ele nunca tenha tido por completo dentro do mundo dos quadrinhos, acabaram fazendo com que ele fosse cada vez mais se aproximando da literatura e de outras artes como teatro, cinema, por exemplo, e ficando cada vez mais distante das histórias em quadrinhos. E ainda nesse processo de afastamento das histórias em quadrinhos, ele chega a lançar em 2006 A Caixa de Areia, talvez a sua obra mais pessoal, que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas que era para ser a sua despedida das histórias em quadrinhos, até que a Companhia das Letras, ali por volta de 2011, onde foi publicado esse livro, lhe dá um pequeno incentivo, se é que você me entende, para que o Lourenço Mutarelli voltasse, e me parece um tanto a contragosto, a produzir histórias em quadrinhos. E é assim que nasce Quando Meu Pai Se Encontrou com ET, Fazia um Dia Quente, que a partir de agora eu vou começar a chamar só de ET, para facilitar a vida. E eu acho que isso é uma coisa bastante interessante, eu diria até fundamental para você ter em mente, caso você queira pegar esse quadrinho para ler. Se é que eu posso chamar isso de quadrinho, mas a gente chega nisso já já. De que ele nasce quase de uma obrigatoriedade e, sem dúvida nenhuma, de uma insatisfação, não só com a cena dos quadrinhos, mas talvez com essa arte no geral. Muitas das escolhas que ele faz para essa obra realmente me parecem dizer que ela foi feita para ser o menos vendável possível. A impressão que me passa é que ele pensou tipo assim, bah, ok, não quero fazer, mas eu tenho que fazer. Então, eu vou fazer de um jeito para que ninguém queira sequer ler essa bodega. E repare, eu disse o menos vendável possível e não o pior possível, porque eu realmente acho que essa daqui é uma obra que passa muito longe de ser ruim. Só que o título muito grande e um tanto esquisito. O formato dele, mais widescreenzinho, pouco convencional, ainda que você consiga achar algumas obras como o Eternauta ou como algumas obras do Paco Roca que vêm exatamente nesse mesmo formato, isso daqui não é tão usual e, digamos, na questão do colecionismo, é um pouco menos vendável. Ele não fica tão bonitinho assim na prateleira, vai ficar sobrando um espaço, né? Pra pessoa um pouquinho mais fresca, assim como eu, isso daqui não é exatamente uma coisa que chame muita atenção. E até mesmo a composição de páginas dessa obra me soa um pouquinho esquisita, porque quando a gente pensa em histórias em quadrinhos, por mais que tenham, tipo, cenas de ação, splash page, não sei o que, nós temos quadrinhos dentro da página, né? Eles podem ter formatos diferentes, de tamanhos diferentes e tudo isso, você pode brincar com eles, mas normalmente nós temos uma sequência de quadros que nos ajudam a contar uma história, e não é exatamente isso que acontece aqui. E é exatamente por isso que eu fiquei um pouquinho na dúvida se eu poderia ou não chamar isso daqui de história em quadrinho. Eu realmente não consigo definir se essa é uma HQ ou se é um livro ilustrado, ou se não é nenhuma coisa nem outra e alguma coisa no meio dessas duas coisas. Confuso? Exatamente. Então, se você já não está familiarizado com o nome de Lourenço Mutarelli e algumas das suas obras, como Diomedes e Transubstanciação, ou se você já não tem uma certa predileção por obras de arte um tanto experimentais, às vezes um pouco confusas e esquisitas, é bem capaz que isso daqui não te chame tanta atenção. Para leitores de quadrinhos um pouco mais leigos, que estão começando agora, ou de repente até para fãs de quadrinhos mais tradicionais, convencionais, de super-heróis e mangás, a chance de você pegar isso daqui na livraria, bater o olho, dar uma folheada, simplesmente desistir de comprar, eu diria que é bastante alta, e nada me tira da cabeça que ele foi feito exatamente com essa intenção. E sabe, o enredo não vai fugir muito dessa lógica, tanto que eu nem gostaria de ficar entrando tanto aqui nos meandros da história, dos personagens e tudo isso, porque eu acho que não vai agregar muita coisa. Basicamente, o que acontece aqui no livro é o que o título já diz: quando meu pai se encontrou com o ET, fazia um dia quente.
Mas tem alguns elementos que eu acho que realmente valem a pena comentar sobre, principalmente sobre o fato do pai do nosso narrador, ou o protagonista do gibi, ter dois hobbies um tanto peculiares e um deles me chamarem realmente bastante atenção por causa da forma que o Lourenço Mutarelli consegue contar um pouco dessa história visualmente pra gente a partir disso. Vamos explicar um pouco melhor. Bom, o protagonista do nosso gibi, esse senhorzinho aqui, é um senhor aposentado e viúvo que passa o seu tempo fazendo basicamente duas coisas. É pegar máquinas e desmontá-las e remontá-las, com a diferença de que quando ele as remonta, aquelas máquinas param de funcionar misteriosamente. E o segundo, e eu acho que mais importante de todos, é que ele coleciona fotos de pessoas completamente desconhecidas. E eu acho realmente incrível como o Lourenço Mutarelli consegue fazer com que esse detalhezinho que ele basicamente menciona ali e mostra hora ou outra, ajuda muito a contar um pouquinho mais, a compor essa obra e nos deixar um tanto confusos em certos momentos. Muitas das pessoas que me conhecem há um pouquinho mais de tempo já sabem disso, mas eu acho que conforme eu for fazendo mais vídeos aqui no canal e você que tá aí do outro lado da tela comece a conhecer um pouquinho mais meu gosto, eu acho que tu vai reparar num padrão. Que, para além do conteúdo das obras que eu gosto de consumir, eu sou absolutamente fascinado pela forma como esse conteúdo é passado pra gente. E esse quadrinho aqui é forma pura, principalmente por causa desse segundo hobby que eu mencionei. E é justamente quando eu percebi isso que muitas dessas composições de páginas esquisitas, dessa história um tanto confusa, dessa narrativa não tão linear aparentemente, não só pela fala, na verdade não é nem a narrativa não linear, é mais a desconexão que existe entre o que está sendo escrito nessa obra com as imagens que aparecem, deixam de ser apenas confusas, deixam de ser sem sentido e passam a ser um retrato bastante fiel, pesado e talvez um pouco triste até, de memória, de abandono, e aí essa obra começou a tomar uma forma realmente impressionante para mim. Sabe, em muitos aspectos, essa é uma obra que, depois que eu reparei nisso, ela começou a me lembrar muito obras como Rugas, do Paco Roca, por exemplo, que também fala sobre velhice, também fala sobre Alzheimer, não que aquele não menciona Alzheimer de forma direta, mas que fala sobre essa perda de memória e a forma como ele usa essa doença para retratar de forma super tocante, super emocionante naquele quadrinho. Eu acho que ele se aproxima bastante do que o Mutarelli faz aqui, só que ao invés de ir para um lado mais sentimental, para um lado mais dramático, apesar desses elementos estarem aqui, ele usa isso só que de forma um pouco mais confusa. Logo no começo da narrativa, a gente descobre pelo nosso narrador, né, o filho do senhor que se encontrou com o ET, de que ele também passou os últimos anos da sua vida num asilo, graças ao seu depoimento de ter se encontrado com o ET em um dia quente de verão, quando ele saiu para pescar com seu irmão depois da morte da esposa, né? A história do quadrinho é basicamente esse senhorzinho, a esposa desse senhor aqui acaba sofrendo um acidente, ela morre e na missa do sétimo dia o irmão dele, um pouco preocupado ali com o seu luto e com a sua saúde mental, a sua sanidade, o convida para sair para pescar num belo dia, e é nesse dia aí que esse senhor some e depois de um tempo ele volta dizendo que se encontrou com um ET. E obviamente ninguém acredita nele porque, como assim, né? Você se encontrou com um ET absolutamente do nada e ninguém percebeu que tinha um OVNI gigantesco por aí, uns ET saindo das naves, conversando com um ser humano, e aí ele acaba sendo internado no asilo. A gente não vê essa parte, né? A gente só sabe porque o nosso narrador aqui, o filho, o nosso protagonista, conta isso logo na primeira página, e é justamente aí que eu acho que essas fotos, essas páginas aparentemente desconexas, sem sentido, começam a virar, na verdade, uma retratação bastante até realista e pesada dessa confusão mental de alguém que já não está no seu melhor momento e que fica meio desacreditado, e talvez ele passe até a desacreditar da sua própria sanidade, da sua própria condição, de, pô, será que
Tipo, será que eu tô inventando coisa, sabe? Tipo, pô, eu sei o que eu vi, mas talvez tenha sido só uma projeção na minha cabeça, né? Quem nunca olhou pra um negócio lá, achou que era uma pessoa e na verdade era um poste, sei lá. Às vezes a gente se confunde um pouco desse jeito. E isso pra mim acabou virando um retrato dessa imagem, sabe? E eu acho que eu não tô viajando tanto assim na maionese nessa minha interpretação, porque a própria arte do Mutarelli, por vezes, me dá indícios disso. Se a gente pegar aqui uma página, por exemplo, deixa eu ver se dá pra ver aqui, olha só. Aqui nós temos o nosso personagem, que eu vou supor que é o senhor que se encontrou com o ET, porque nem isso dá pra gente saber direito, né? Como ele colecionava fotos de famílias estranhas, de pessoas desconhecidas, e essas fotos muitas vezes aparecem na obra. A gente nem tem como ter certeza exatamente de quem é quem, né? Quem são esses personagens, se a foto que aparece aqui de fato retrata o personagem que está sendo contado, mas eu vou supor que seja esse daqui, seja o pai do nosso narrador, né? E aqui a gente consegue ver que, olha, ele tem traços até bastante reconhecíveis, né? Você consegue, digamos assim, conseguiria bater o olho nisso aqui. Se você conhecesse essa pessoa, você saberia quem é. E conforme as páginas vão passando, muitas dessas imagens elas se repetem. Só que olha só, já com um traço bem mais confuso, né? Uma fisionomia um pouco mais borrada, as cores vão se perdendo, até que, olha só, fica bastante escuro, você já quase não consegue reconhecer mais essa pessoa, né? Tem algumas outras aqui, deixa eu ver se eu acho alguma página que realmente o rosto some, assim, como se tivesse até uma certa dificuldade desse senhor até se auto-reconhecer, né, dentro dessa confusão, dentro dessa solidão que ele acaba passando depois, não só da morte da esposa, mas depois de ter sido abandonado, vamos dizer assim. Nossa, tá difícil aqui de eu achar uma página para exemplificar isso. Achei, olha aqui, ó. Aqui já dá, que isso fica bastante claro, né? Como, bom, pode ser qualquer pessoa. Isso aqui, inclusive, acontece no quadrinho do Paco Roca, como eu disse, assim, né? Quando o Emílio ele vai perdendo a noção de quem são as pessoas, ele vai começando a ficar um pouco mais confuso, a doença vai começando a se agravar um pouco. Tem muitos retratos que mostram dele realmente não conseguindo reconhecer o rosto ali dos amigos que ele fez ali dentro do asilo, né? Acabei de dar um spoiler. Peço perdão aí, caso você não tenha lido. Enfim, eu acho que é isso. Você já deve ter reparado, eu fiquei bastante confuso para falar um pouco dessa obra. Talvez esse vídeo tenha ficado meio lelé da cuca demais, mas como eu disse, eu sou uma pessoa que gosta bastante, para além do conteúdo, da forma como ele nos é passado. Então se eu tô falando de um quadrinho super confuso, faz sentido eu fazer um vídeo confuso sobre, não é não? Bom, eu realmente acho que você deveria dar uma chance para esse quadrinho aqui, caso você conheça o Lourenço Mutarelli, caso você já tenha uma certa predileção por esse tipo de obra um pouquinho mais desafiadora, né? Eu acho, cara, de todos os quadrinistas que eu li até agora, sem dúvida nenhuma, o Lourenço Mutarelli é o que mais me desafia como leitor, assim, pelas temáticas que ele traz para suas obras, pela forma como ele trata dessas temáticas, pela sua arte muitas vezes grotesca, muitas vezes suja, muitas vezes confusa. Eu sou completamente apaixonado. E eu acho que se você for assim, um pouquinho como eu, tem bastante chance de você gostar. Então coloca isso aqui na tua wishlist, coloca isso daqui na tua pilha de leitura e vai na fé. Nem de longe ela foi a minha melhor leitura do ano até agora. Eu li cerca de 12 horas. É menos do que eu gostaria, mas bom, tudo bem. Ela não é a melhor obra que eu li até agora, mas sem dúvida nenhuma ela vai estar nos destaques ali no fim do ano, pelo menos como menção honrosa, justamente por tudo isso que eu disse. E bom, eu acho que eu vou ficando por aqui, né? Já falei demais, eu acho que eu já me confundi demais também, então me diz aqui nos comentários o que você achou desse tipo de vídeo, desse formato um pouco mais informal, como se fosse mesmo uma conversa, sem roteiro, não sei o que, para eu poder postar eles entre aqueles vídeos um pouquinho mais trabalhados como o de Slam Dunk, né? E conseguir manter uma frequência um pouquinho mais legal. Me diz aqui nos comentários o que você achou, o que você acha que eu ainda posso melhorar. Eu prometo que eu vou fazer vídeos um pouco menos confusos, sobre obras mais fáceis de entender, que eu vou conseguir explicar e me expressar muito melhor. Mas é isso, por hoje acho que tá de bom tamanho. Agradeço a sua audiência até aqui e até o próximo vídeo.